Olá para você ligado no YouTube de O Liberal, eu sou Gabriel da Mota, repórter de política, e hoje eu converso com Ana Cláudia Santano, que é diretora executiva da Transparência Eleitoral Brasil, uma das principais organizações do país dedicadas à observação independente das eleições. Nós vamos falar sobre o que são as missões de observação eleitoral e os desafios para a integridade das eleições brasileiras, especialmente considerando o contexto das eleições gerais desse ano de 2026. Primeiro, professora, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e vai ser um prazer ter esse papo com vocês. Professora, minha primeira pergunta é: a maior parte dos brasileiros sabe que a Justiça Eleitoral organiza as eleições, né? Mas pouca gente conhece as missões de observação eleitoral. Então, o que são essas missões e por que elas existem, para a gente começar? Eu acho que essa é a pergunta principal que a gente tem que ter, principalmente num tema assim. Inclusive para esclarecer as pessoas o que é a observação, o que é a fiscalização das eleições e assim por diante, porque cada coisinha dessa vem numa caixinha. No caso da observação eleitoral, trata-se de uma atividade que monitora, que acompanha as eleições, porém esse acompanhamento, ele é imparcial, ele é neutro, ele é silencioso e ele tem como foco uma metodologia de coleta de dados. Isso porque a observação eleitoral, ela é técnica. Ela vai ter uma metodologia que guiará os trabalhos das missões para que sejam coletados dados, feitas análises e aí sim formuladas recomendações para os órgãos em geral. A gente tem como foco específico da observação eleitoral a Justiça Eleitoral, porque é ela que organiza as eleições, no caso brasileiro, ela também tem a função contenciosa, ou seja, de julgar eventuais conflitos e questões oriundas dessas eleições, mas, por outro lado, tudo que faz uma missão de observação eleitoral é num espírito de colaboração, tá? Não cabe, por exemplo, a uma missão de observação eleitoral dizer que o resultado ele não é válido, tá? Isso não cabe a uma observação eleitoral. Isso cabe a quem? Isso cabe às entidades fiscalizadoras. Lembrando que a Justiça Eleitoral é o único órgão que pode validar ou não resultados aqui no Brasil. Então, aqui eu já traço uma diferença entre os fiscalizadores que têm como um trabalho central realmente estar ali do lado, fiscalizar diretamente, fazer pronunciamentos sobre tudo que vem sendo fiscalizado, mas não cabe a uma observação eleitoral, a uma missão, a intromissão no processo eleitoral. A gente precisa literalmente deixar as coisas como estão. Seria mais ou menos um VAR, né? Vamos usar aqui um pouco a metáfora da Copa do Mundo. Seria mais ou menos um VAR. E a partir dos dados que são coletados ao longo dos meses do processo eleitoral, a gente vai poder ter conclusões para melhorar a integridade brasileira. No caso, a integridade eleitoral, mas aqui fazendo um foco no Brasil. Então, vejam como é diferente. Tem uma outra coisa também que é muito importante a gente falar. A diferença entre um observador eleitoral e os mesários, tá? As pessoas que trabalham nas sessões eleitorais, que são os presidentes de mesa, os mesários, eles têm um dever direto com a Justiça Eleitoral de conduzir os trabalhos no dia de votação de acordo com a legislação, tá? No nosso Código Eleitoral, existe todo um regramento de como que o dia da votação deve transcorrer. No caso da observação eleitoral, não é um trabalho que a gente tenha que responder para a Justiça Eleitoral. Não, o observador ou a observadora eleitoral são pessoas independentes, elas respondem às missões de observação eleitoral, e aí sim, a missão, né, vai ter um porta-voz oficial com a Justiça Eleitoral para levar as conclusões, para divulgar os relatórios parciais e final de toda a análise e assim por diante, portanto são coisas também bem definidas. Entendi. Eu também queria saber quando é que esse modelo de observação passou a ganhar espaço aqui no Brasil e o que motivou a criação dessas missões. Bom, a atividade da observação eleitoral ela não é nova.
tá? Inclusive o Brasil, ele chegou um pouco tarde nessa agenda, né? A gente teve a primeira missão de observação eleitoral internacional somente em 2018. Na Colômbia, eles começaram nos anos 90, para que você tenha uma ideia. E, por outro lado, a primeira missão de observação eleitoral nacional de uma organização nacional, que foi a nossa, somente ocorreu em 2020. Portanto, a gente ainda é bastante jovem, né, nesse campo. Por outro lado, quando a gente pensa no surgimento da observação eleitoral, a gente precisa olhar um pouco mais para fora do Brasil e ver na Carta Democrática Interamericana da OEA, da Organização dos Estados Americanos, né, que é uma grande organização internacional a qual o Brasil faz parte, e nessa Carta Democrática Interamericana traz ali os lineamentos gerais do que é a observação eleitoral, como que devem ser conduzidas as missões e como que as missões da OEA funcionam. Porque, claro, como é um documento daquela organização internacional, então eles vão seguir também aquela normativa. No nosso caso da Transparência Eleitoral Brasil, nós temos um compromisso formal com o nosso Código de Conduta, portanto, quem tiver essa curiosidade pode entrar no nosso site e acessar, e nós estamos também em linha com os melhores estándares, padrões, no caso, de observação internacional que há, né? Então, a gente tem um compromisso muito claro com a imparcialidade, com a não intervenção, com a independência das nossas conclusões e assim por diante. Lembrando aqui, gente, uma coisa muito importante que se diga: a observação eleitoral ela é uma forma de participação política, tá? Ela é reconhecida internacionalmente como uma maneira da cidadania de contribuir para o processo eleitoral. Portanto, a gente tem o direito de votar e ser votada, a gente tem o direito de participar de partidos políticos e ser mesário, etc. Mas a gente também tem direito de fazer parte de missões de observação eleitoral para participar do processo. Então, vocês, por exemplo, não precisam se unir a alguma determinada força política para que vocês possam colaborar diretamente nesse processo. Muito pelo contrário, a observação eleitoral está aí para comprovar isso. E é muito bacana quando a gente entende como uma missão funciona, porque a gente tem uma outra perspectiva de como são as eleições. A gente olha as eleições no lado do bastidor, por assim dizer, ou seja, a gente vai ver certinho se o regramento sobre mesários foi cumprido, se a capacitação dos mesários foi suficiente, se houve o devido preparo das sessões eleitorais, das urnas eletrônicas e assim por diante. Então, a gente acompanha todos os detalhes no pré-eleitoral, durante as eleições e no pós-eleitoral. Então, a gente, sim, no que se refere à observação eleitoral, já tem bastante história para contar pelos países afora. Uhum. Professora, quem está apto para participar dessas missões? E quando é que o trabalho de vocês começa, já que ele é bem antes das eleições? Bom, vamos lá, a gente já está na porta das eleições. Aqui no lado de cá, o nosso calendário já está correndo já faz algum tempo. Nós apresentamos o nosso credenciamento formal para o TSE já em junho e estamos aguardando o formal deferimento da missão para poder cadastrar os nossos observadores. Quem é que pode ser observador aqui no Brasil, gente? Primeiro, maiores de 18 anos, precisa ser maior, precisa estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, portanto, vocês não podem estarem condenados com alguma pena penal mesmo, né, que daí isso suspende os direitos políticos, não pode ter problema de nacionalidade, essas coisas. Precisa ser brasileiro. Aqui no Brasil, a legislação direcionou as missões nacionais somente para brasileiros, às vezes em alguns outros países não é tão rígido assim, mas qualquer um pode participar. Detalhe, não pode ser filiado a partido político, justamente porque a observação eleitoral ela tem que ser neutra, independente, ela não pode se posicionar politicamente. E, por outro lado, nós da Transparência Eleitoral Brasil, que já estamos praticamente com as equipes montadas, a gente só está esperando mesmo o ok do TSE para começar com o credenciamento do nosso time, que vai vir grande este ano. Este ano, a gente já passou do nosso recorde de observadores, né, que foi em 2022, com um pouco mais de 100, e dessa vez nós estaremos por todo o Brasil e em 10 países observando o voto das brasileiras e dos brasileiros no primeiro e no segundo turno. Nossa, que interessante. Então, não precisa necessariamente ter uma formação mais específica em política, alguma formação, Em graduação, absoluto. enfim. Em absoluto, muito pelo contrário.
todo mundo é bem-vindo, desde que tenha vontade de participar. E eu digo mais, eu acho que só a parte da observação eleitoral, depois dos treinamentos que a gente dá, depois dessa experiência mesmo, de você viver a democracia, você já vai aprender demais. Então, você não precisa ter uma formação específica, não precisa ter faculdade, não precisa ter terminado o segundo grau, precisa ter vontade e precisa só seguir as nossas regras internas de observação eleitoral, né? Então, acabei de falar aqui que não pode se posicionar politicamente, a gente olha rede social, não pode colocar nenhum nem outro lado, né, na preferência, né? E é claro, todo mundo tem as suas preferências, mas no âmbito da observação, nós somos bem técnicos. Então, cumprindo, assim, tendo isso em mente, para nós está tudo certo. E detalhe, a nossa equipe costuma ser bastante ampla e geral, né? Então tem gente, pessoas que recém cumpriram 18 anos, tem adultos, tem mulheres, tem jovens, tem pessoas já de idade, tem gente em fronteira, tem gente nos estados Brasil afora. Então o negócio é participar. A gente promove a ampla participação nos assuntos públicos e com certeza as eleições estão no centro do nosso debate aqui, do nosso trabalho. Então, se não deu tempo de você se credenciar esse ano, tenha isso em mente para 2028, porque toda eleição tem missão. E até rimou, veja só. Então, só para que vocês tenham em mente que sim, a participação é bem ampla. Uhum. Professora, considerando o histórico de observação, quais são os temas que mais rendem observação, né? A gente sabe que existe muita propaganda, financiamento político, a gente tem lidado também com uma onda de inteligência artificial, então queria que a senhora destacasse o que vocês principalmente observam com relação ao que vem à tona mesmo nessas eleições. Veja bem, Gabriel, no nosso caso específico, a gente fez uma opção institucional por ter uma observação bem ampla, né? Então, a gente pega, como eu já comentei, desde o treinamento dos mesários, a gente acompanha, assim, esse ano a gente decidiu não fazê-lo, mas em 2022, por exemplo, a gente acompanhou as convenções partidárias, né? Para a gente entender um pouco como funcionam esses momentos. Por outro lado, a gente acompanha o registro de candidaturas, né? O fluxo de candidaturas, a gente acompanha a propaganda, mas não especificamente ela geral. A gente pega mais a propaganda que manipula a opinião pública, aquela propaganda que é violenta, né? Daí a gente já entra no campo da violência política, e dentro desse campo da violência política, que infelizmente vem aumentando nos últimos anos, a gente tem a violência política de gênero. Então a gente também tem esse recorte de gênero e raça nas nossas análises. Então a gente olha muito para isso. Sobre financiamento especificamente, a gente olha sim para as candidaturas que são parte da cota de financiamento de campanhas. Então, mulheres, pessoas negras, esse ano tem a figura do financiamento das pessoas indígenas, então vai chegar... A gente sempre olha com mais detalhe para esses pontos, por quê? Porque tem uma legislação que precisa ser cumprida, né? E, por outro lado, depois de passar do primeiro turno, depois de ter passado o segundo turno, a gente já olha para o financiamento em geral, né? Então, por exemplo, quanto foi mais ou menos o custo por voto, quanto mais ou menos as campanhas gastaram, até porque daí já tem as prestações de contas para a gente olhar e assim por diante. Um outro ponto que a gente olha bastante, e que bom que você mencionou isso, é com relação à inteligência artificial. A gente testou uma metodologia em 2024 para poder acompanhar exatamente se as novas regras do TSE naquele processo se encaixavam com o que a gente tinha na realidade, né? E o que a gente viu, a gente já até publicou relatório e tudo sobre isso, o que a gente viu é que a legislação da resolução do TSE até que caminhou bem, mas o detalhe é que ela só vai ser aplicada quando a propaganda for tida como eleitoral. Então, muito conteúdo que foi elaborado por inteligência artificial, que ainda possa ter um conteúdo político, às vezes ela não é político e eleitoral juntos. Então, se não for eleitoral, a justiça eleitoral, ela não tem como aplicar essa legislação, ela não tem como intervir. E nesses casos, especificamente, a gente viu muita violência política de gênero gerada por IA. Então, a gente vai repetir esse esforço, né? A gente já tem parceria com várias ONGs que trabalham com direitos digitais, eu acho que vai ser muito bacana fazer esse acompanhamento após 2 anos, que daí já deu tempo das pessoas, por exemplo, aprenderem a mexer nas plataformas. Agora o TSE, na semana passada, já fez
fechou acordo com as principais plataformas para, digamos, um acordo de cooperação, né, entre todas as plataformas e o TSE, justamente para a gente manter regras funcionando, então o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de um determinado controle do conteúdo, principalmente desinformação, notícias falsas e por aí vai. Então a gente já está entrando nesse modo observação mais direta, principalmente em temas assim mais específicos. Eu queria só concluir com um ponto que a gente olha demais, que é o sistema eletrônico de votação, né? Eu sei que nos últimos tempos isso chama muito atenção, até porque no caso brasileiro, a gente tem eleições altamente tecnológicas e às vezes as pessoas não compreendem muito bem como funciona todo o sistema, porque não é só o de votação, o registro de candidaturas é super tecnológico, a própria prestação de contas de financiamento de campanhas e assim por diante. Então, o que a gente fez? Para poder entender o sistema e poder explicar o sistema, desde 2022 a gente vem acompanhando muito de perto todas as etapas de preparação do sistema eletrônico de votação. Então, a gente vai nas cerimônias de geração de mídias e lacre de urnas, né? E numa dessa ninguém ouviu falar sobre isso, mas é quando a urna recebe os dados das candidaturas que estarão disponíveis para que a gente possa votar. A gente também vai nos testes de integridade. A gente vai também, a gente participou recentemente da divulgação do relatório do teste público de segurança do sistema da urna, e assim por diante. Lembrando que quando a gente compreende o sistema, a gente também tem mais elementos para desmentir notícias falsas, para a gente poder explicar mais para a população essa política pública que foi tomada aqui no Brasil desde 1996. Então, sim, a gente tem um foco específico também para a urna eletrônica e a gente está de olho em praticamente todos os aspectos das eleições. Uhum. Professora, com relação à inteligência artificial, a senhora citou o exemplo da violência de gênero, né, violência política de gênero. A IA tem avançado muito, né, muito rapidamente, a gente consegue perceber isso no nosso uso cotidiano, profissional, enfim. A senhora destacaria algum outro aspecto que preocupa nas eleições desse ano, que, do ponto de vista prático, assim, que a inteligência artificial pode impactar de maneira concreta nesse processo eleitoral e que pode acabar manipulando, enfim, confundindo as pessoas? Claro, e eu acho que esse é um tema muito importante da gente falar cada vez mais. Isso porque a inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial, elas não só avançaram, mas elas também têm um poder literalmente do engano, né? Então eu mesma já vi alguns conteúdos que eu olhava e dizia, nossa, mas isso é real? Ou seja, eu que sou uma pessoa, né, com todos os privilégios de ter tido oportunidade de estudo, de ser uma especialista no tema do campo eleitoral, eu já comecei a colocar em dúvida se o que os meus olhos veem é o que realmente é. Então, eu acredito que esse é um ponto central em todo esse debate, né? Eu não tenho certeza que a gente vai conseguir, em tão pouco tempo que a gente tem, inclusive daqui a alguns anos, essa capacidade crítica de toda a sociedade de questionar aquilo que está vendo, até porque em alguns vídeos, em alguns conteúdos, eles são muito bem feitos, então é claro que uma pessoa um pouco mais desavisada, ou até mesmo uma pessoa que não é tão desavisada, mas ela acredita naquilo que ela está vendo, isso sim pode gerar muitos problemas. E eu digo mais, não, é bom que se esclareça que não é proibido o uso da inteligência artificial nas campanhas. O que é proibido é você fazer conteúdo sintético para induzir a erro as pessoas, gerando desinformação, praticando crimes, etc., tá? Mas o uso em si, ele não é proibido. Então, tendo em mente isso, o que a gente está olhando especificamente para esse ano? Que as pessoas não sejam levadas pela aparência de um conteúdo medianamente feito por inteligência artificial e que possa confundir a cabeça do eleitorado, que possa falsear informações comprovadas, como, por exemplo, a confiabilidade do sistema eletrônico de votação e assim por diante. Eu acredito que esse questionamento sobre o que é verdade e o que não é vai vir muito forte agora,
E às vezes até o conteúdo é verdadeiro mesmo, só que a gente pode deixar assim, nossa, mas e agora, né? Como é que eu vou saber o que é real ou não? Então, deem uma procurada no Google toda vez que vocês virem um conteúdo que vocês duvidem, que vocês achem que cabe muito naquilo que vocês entendem ou como absurdo ou como muito real, né? Confiram, joguem na internet só para conferir se aquela informação é verdadeira, até porque tem muitas agências para conferir esses conteúdos, vamos ver o que vai dar no final, mas a gente tá atento a esse tema, porque muita gente ainda precisa ter mais informação sobre como a inteligência artificial funciona. Professora, eu vou voltar num ponto que a senhora falou na resposta anterior, só para desenvolver melhor. A gente ouve falar muito que o Brasil é uma referência em tecnologia eleitoral, e a urna eletrônica é um desses grandes exemplos. Eu queria saber se ele ainda é considerado uma referência internacional em tecnologia eleitoral, e o que a senhora destacaria que ainda precisa melhorar. Bom, eu posso afirmar categoricamente, sim, ainda somos uma referência tecnológica e acredito que seremos por bastante tempo. Isso porque a política pública do sistema eletrônico de votação, ela foi implementada de acordo com a capacidade do Estado brasileiro, de acordo com os investimentos que foram necessários para a gente poder consolidar o sistema, e também ele está desde 1996 vigente, né? Então, eu acho que isso não só eliminou as fraudes que a gente tinha, nós tínhamos muitas fraudes antes do sistema eletrônico de votação, e eram coisas escancaradas, assim. E, por outro lado, então, a gente conseguiu fazer essa proeza, por assim dizer, né, de um universo de 156 milhões de eleitores, a gente ter o resultado em poucas horas, né? Isso realmente é muito admirável para quem olha para o Brasil. Inclusive, quando há eleições no Brasil, né, a gente falou tanto de observação eleitoral, mas muitas missões internacionais, elas vêm ao Brasil para ver como funciona o sistema, para aprender, para inclusive comparar com outros sistemas existentes, né? Lembrando que o sistema brasileiro é um modelo. A gente tem vários outros modelos no mundo, né? Então tem na Índia, por exemplo, que foi a pioneira no mundo, em vários estados dos Estados Unidos também há elementos tecnológicos ali na votação e assim por diante. Então, esse intercâmbio técnico, ele é muito importante, inclusive, para a gente poder aprimorar o nosso sistema. Eu acredito que sempre dá para melhorar uma política pública, né? Sempre, absolutamente. Nada é perfeito, o mundo muda e a gente tem que estar, assim, sempre vigilante para entender o que pode ser aperfeiçoado, o que está funcionando bem e assim por diante. Porque, às vezes, o que estava funcionando bem há 10 anos atrás não funciona mais hoje em dia, né? Com relação ao sistema eletrônico de votação, eu acho que tem uma virtude que é o seguinte, a urna em si, ela não é conectada à internet. Então, para ela, por exemplo, dar um problema na origem, ela precisa dizer, assim, ela precisa estar grávida, que a gente chama urnas grávidas mesmo, né? Inclusive isso no papel era muito comum. Mas a gente pode ter a zerésima no começo do dia de votação, que vai demonstrar que aquela urna não tem absolutamente nada. No final da votação também sai o boletim de urna. E aqui é um pouco a linguagem de quem é bastante interessado no dia da votação. O boletim de urna, ele tem um QR Code, né? Então você pode escanear aquele resultado e vai sair no site do TSE exatamente o que tem que estar impresso ali no boletim de urna e assim por diante. E isso sai no final da votação. E isso de mostrar que tem 0 votos e de mostrar o total de votos no final, sem estar conectado à internet, isso é uma salvaguarda para a gente. Isso garante um resultado crível. Agora bem, vocês podem estar pensando, tá, mas tem toda uma transmissão até o TSE, e de fato tem. E tudo isso vai por um canal específico próprio do TSE. Então não tem como você entrar nisso por causa também da tecnologia blockchain e da quantidade de firewalls que tem para bloquear ataques hacker, né? E não se enganem, viu, gente? Os ataques acontecem em todas as eleições e todos eles foram barrados até hoje, né? Inclusive tem no próprio setor de tecnologia do TSE uma equipe específica muito dedicada ao bloqueio desses ataques. Então, a gente nunca teve uma intercorrência séria que pudesse comprometer a integridade das eleições. Por outro lado, o que a gente poderia melhorar, e aqui é um pouco o nosso trabalho também, é a informação, né? Porque eu acredito que eu,
você e todas e todos têm pleno direito de saber como funciona o sistema, têm pleno direito de saber aonde buscar informação confiável, os documentos oficiais, etc. E ainda, eu faço também uma divulgação pública. Todas as etapas de segurança da urna, tanto a geração de mídias, quanto o lacre de urnas, como os testes públicos de integridade, são momentos públicos. Então, qualquer pessoa pode ir e pode acompanhar. Se vocês acham entretido, ok. Eu acho uma coisa meio chata, porque são procedimentos e tal, mas eu acho que vale para conhecimento público, que nada é privado, tudo é público. E, inclusive, nos TREs, no dia anterior, são sorteadas as urnas que passarão pelo teste público de integridade. Antes chamava de votação paralela. Tudo isso é transmitido via YouTube, então a pessoa ela pode estar no conforto da sua casa, ligar lá no TRE, por exemplo, no canal do TRE Pará, no YouTube, e acompanhar o sorteio das urnas. E, caso queira acompanhar mais ainda, pode ir no endereço daquela urna que foi sorteada para poder verificar exatamente ali, diretamente, o teste público. Então, assim, eu acho que essa parte da informação a gente podia melhorar bastante. Até porque a gente tem uma geração totalmente informatizada hoje em dia, né, que são os jovens, que já vêm nessa pegada da tecnologia, e, por outro lado, adultos que não são tão familiarizados assim. Lembrando que a população brasileira está envelhecendo e essas pessoas de mais idade têm bastante dificuldade com elementos tecnológicos em geral, seja a urna eletrônica, seja o telefone. Então, é o nosso dever, como sociedade civil e como instituições de Estado, no caso da Justiça Eleitoral, transmitir todas as informações referentes ao sistema eletrônico de votação. Isso, sim, eu acho que a gente poderia melhorar. Professora, já nos encaminhando para o final, eu queria lhe perguntar se, assim, depois que as eleições terminam, a senhora citou que relatórios são elaborados, né, sugestões são apresentadas. A senhora tem algum exemplo de alguma recomendação feita por vocês que foi implementada, ou que será implementada, enfim, para a gente entender o impacto concreto desse trabalho? Com certeza. Veja, no caso da Transparência Eleitoral Brasil, a gente tem a alegria de ter tido várias recomendações nossas acatadas, principalmente entre 2020 e 2022, quando das primeiras missões de observação eleitoral, né? Então, eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês percebem, mas no dia de votação, as mesárias mulheres são maioria. E isso chama muito a nossa atenção, por quê? Porque a gente procura um equilíbrio de gênero, né, na formação das mesas, até porque é um trabalho voluntário, então a gente entende que a mulher, né, já na sociedade, ela já tem vários afazeres e tudo, mas por que ela é maioria, né, nas eleições? Então a gente questionou o TSE no seguinte sentido, se não haveria uma campanha que pudesse equilibrar os gêneros. Pois bem, entre 2020 e 2022 fizeram uma campanha específica para trazer mais homens como mesários e tal, e funcionou. Não funcionou na proporção das mulheres. As mulheres seguem sendo maioria e elas gostam, elas se voluntarizam, elas se apresentam. Mas, por outro lado, a gente conseguiu um equilíbrio a mais. Mas só o fato do TSE ter entendido a demanda, eu acho que já foi uma grande coisa. Uma outra coisa também que aconteceu foi com relação até ao próprio sistema eletrônico de votação, quando do momento da geração de mídias e lacre de urnas, para a gente poder notificar, por exemplo, os partidos políticos, que são entidades fiscalizadoras. Principalmente em 2022, a gente percebeu que os partidos não comparecem a estes momentos, né? E depois fica aquele questionamento, tá, mas vocês não fiscalizam, vocês não participam, mas aí depois vocês não podem fazer declarações da forma como estava acontecendo. Então, a gente também propôs ao TSE que houvesse uma comunicação específica sobre quando vai acontecer quando vão acontecer essas etapas, aonde, endereço, etc. Tá? E eu acho que, neste ponto especificamente, os partidos ainda têm que aderir, mas o TSE tem, né, inclusive os TREs em geral, tem uma política de notificação dos partidos políticos para que eles compareçam, porque, afinal de contas, está lá na resolução
resolução de atos gerais das eleições, que eles têm esse direito, que devem fazer, inclusive, né? Isso faz parte de ser um partido. Então, esses são dois exemplos. Um outro exemplo que teve foi com relação à violência política de gênero. A Lei 14.192, ela foi aprovada em 2021, e que foi um momento que a gente pôde trabalhar muito com as instituições nessa pauta especificamente, né? Então, o TSE, acatando uma recomendação nossa, produziu uma campanha muito ampla, inclusive que a gente também participou, de como fazer denúncias, porque a gente já tinha acionado o Ministério Público, já estava tudo armado lá, mas as pessoas não tinham conhecimento qual era o caminho para uma eventual denúncia. E detalhe, a gente também está trabalhando um pouco com uma aprendizagem das pessoas sobre o que é a violência política de gênero, né? Porque isso é mais técnico mesmo, e não é qualquer coisa no âmbito político que é violência. Então a gente também teve que explicar isso para as mulheres, para os partidos, né, etc. Então a gente conseguiu também fazer uma campanha muito bacana, em 3 edições, inclusive, foram 3 anos seguidos, em parceria com as instituições, sobre violência política de gênero, e isso também veio por causa da nossa missão de observação eleitoral. Enfim, mas assim, agora eu pensei aqui em 3 exemplos, eu teria muitos outros para dizer, porque a gente observa votos em territórios indígenas, em territórios quilombolas, a gente vai para os centros de detenção, estamos em hospitais, em asilos. Gente, é muito bacana o que acontece em dia de votação aqui no país. Então, de novo, fazendo uma propaganda, se você não pensou em ser observador, não pensou em ser observadora, repense, porque a experiência é muito legal. Uhum. Muito bacana, professora. Queria agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e queria que a senhora fechasse a sua participação aqui dizendo onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre essas missões e uma mensagem final sobre a importância desse trabalho para a democracia brasileira. Bom, vamos lá. Primeiro, no próprio site do TSE tem uma página específica sobre missões de observação eleitoral. Lá vocês vão poder encontrar todos os relatórios que foram enviados pelas missões em geral, tanto as internacionais quanto as nacionais, tá? Inclusive os nossos relatórios estão lá. E falando, bom, vai ter também a normativa, vai ter o edital de convocação de cada eleição e assim por diante. No nosso caso específico, todos os nossos relatórios também estão no nosso site e nas nossas redes sociais. Então, se vocês forem, por exemplo, no nosso Instagram, né, Transparência Eleitoral BR, vocês vão encontrar um link no perfil onde vocês vão poder acessar não só esses relatórios, mas todos os materiais que nós produzimos. Lembrando que em dia de votação a gente não produz só relatório, a gente produz 3 comunicados, inclusive para a imprensa, faço aqui o convite formal, Gabriel, caso você queira acompanhar. A gente pega o início dos trabalhos no dia de votação, a metade do dia ali para a gente falar de participação e tal, e no final do dia o fechamento dos trabalhos. E como são 2 turnos, né, quase sempre são 2 turnos, então são 6 comunicados, 3 a cada dia. E depois também os relatórios parciais. Está tudo lá no nosso site, à disposição, gratuito, é só vocês baixarem, em linguagem facilitada, a gente tem um esforço disso também para levar informação. E por último, como mensagem, eu gostaria de dizer o seguinte: a democracia brasileira, ela andou passando por algumas situações bastante instáveis nos últimos anos, né? E eu não estou me referindo a um evento específico, eu estou me referindo a uma coisa muito maior, inclusive por causa da nossa forma de ver a democracia, né? Eu entendo que às vezes a gente não sinta a democracia todos os dias no nosso dia a dia. Porém, a gente precisa ter consciência de que atualmente não nos cabe mais estar dentro de casa quando o assunto é democracia. Nós precisamos nos interessar mais, nós precisamos participar mais, nós precisamos sim nos aliar com quem está chamando essas pessoas para dentro. No nosso caso, a Transparência Eleitoral Brasil faz um chamado geral, né? Se você está interessado na democracia, vá votar, né? Veja as candidaturas, interesse-se, busque informação sobre o nome que você quer depositar o seu voto e compareça às urnas, é importante. E por outro lado, em algum dia, quando você desejar, também se voluntarize para ser mesário, para ser mesária, se voluntarize para ser observador eleitoral, que eu acho que é muito bacana, enfim, porque o assunto é de todos nós, né? E quanto mais gente a gente trouxer para essa grande roda de conversa que é a democracia, mais
mais ela vai ser forte, produzindo instituições fortes e também fazendo valer o nosso direito de fiscalização do Estado, das coisas, né, do cumprimento das leis pelas autoridades, e também, com certeza, a gente vai construir um país melhor. Assim que não fique em casa no dia de votação, pelo menos vai votar. É muito importante, cada voto conta. Muito obrigada, viu, Gabriel? Obrigado, professora. A você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência.